Bom, então vamos lá, gente. Retornando aí, né? Paramos um pouquinho para tomar uma água aqui, 2 aulas seguidas. Posição entre duas retas no plano. Como fizemos com os ângulos, observando a tabela agora, né? Para relembrar como são classificadas cada posições de duas retas no plano. Então nós temos aí a classificação de reta paralela, ou seja, quando elas não se cruzam, né? São paralelas, né? Pode ter qualquer posição, desde que esteja uma sobre a outra, né? Nós temos aí as retas paralelas. Continuamos na página 335, abaixo da tabela dos ângulos. Nós temos as concorrentes. As concorrentes, vamos dizer assim, né? Popularmente. Então, deixa eu colocar aqui, então, aqui, ó, paralelas. As concorrentes são aquelas, vamos dizer assim, que formam um X, né? Então, são concorrentes. Tá certo? Concorrentes. Onde nós temos aqui um ponto de origem, né? Nós temos a reta R, reta S, e elas passam aí pelo ponto P aí se cruzando, tá certo? As coincidentes, que não dá pra gente representar claramente, porque as coincidentes são aquelas que passam uma em cima da outra, no mesmo lugar. Então, automaticamente vai aparecer ser uma só, não vai aparecer ser duas, né? Que são as que passam no mesmo lugar. E temos as perpendiculares, que cortam entre si em 90 graus, tá? Perpendiculares, que formam aí os ângulos de 90 graus, ou seja, 360 graus no total. Oi. Coincidentes são aquelas que passam por cima uma da outra. Aqui, ó, coincidentes não dá pra gente representar desenhando, por quê? Porque acaba passando uma em cima da outra mesmo. A reta que passa uma em cima da outra são as coincidentes. Ela passa pelo mesmo lugar, tá bom? Bom, vamos pular aqui primeiro os exercícios, tá? A próxima página de exercícios, vamos passar um pouquinho. E vamos falar aqui, agora na página, deixa eu pegar qual que é aqui, 338, vamos falar sobre mediatriz, que eu acho que é um nome um pouco novo para vocês, tá? Porém, nós já vimos algo parecido com outro nome, tá? Vamos falar agora sobre mediatriz. Mediatriz. Trata-se da reta que divide um segmento em duas partes iguais. Essa reta deve ser equidistante das duas extremidades. O que ele está querendo dizer? Se eu tenho uma reta qualquer aqui, aonde? Aqui tem um ponto A, aqui tem um ponto B. Para ela ser considerada mediatriz, ela tem que estar cortando esse espaço aqui, ó, entre A e B, exatamente no meio. Eu vou colocar aqui, mas não sei se está exatamente no meio. Aí ela é considerada como uma reta mediatriz, tá certo? Ou seja, mediatriz é definida como lugar geométrico formado por todos os pontos do plano, a mesma distância das extremidades do segmento. Então aqui eu tenho as extremidades, aqui eu tenho onde passou minha mediatriz, então ela é o lugar geométrico de todos os pontos. Divide a minha reta, ou esse segmento, ou semi-reta, exatamente ao meio. Podem ver aí, ó, o desenho que tem logo abaixo aí do texto para vocês. Tudo bem? Então a reta que vai no meio é a mediatriz, que é exatamente o que aconteceu aqui quando eles são aqui, bem perpendiculares, né? Se ele corta exatamente no meio, esse vertical é mediatriz do horizontal, como o horizontal é mediatriz do vertical, certo? Um é mediatriz do outro, se tiver cortado na metade certinho, ok? O ponto médio de um segmento de reta é o ponto que divide dois segmentos congruentes. Quer dizer, se ele dividiu ao meio, lógico que os dois lados ficaram iguais, e esses lados iguais na geometria é conhecido como lados congruentes. Tá certo? Ou seja, né?
de mesma medida. Na próxima página aí, que é a página 339, tá mostrando a divisão aí de uma quadra de vôlei de praia, né? E aí foi feito aí o retângulo, né? E a quadra foi dividida ao meio para fazer o campo de cada time, tá certo? Lógico, né? A menina fazendo ali ou o menino fazendo daquela forma aleatória, ela não consegue achar exatamente o ponto médio, até porque não está demonstrando que eles estão com algum instrumento de medição. Mas todos os campos, né? Seja de vôlei, basquete, futebol, qualquer seja o esporte, que a quadra, o espaço precisa ser dividido, né? Tênis de mesa, tênis normal, é feito a divisão exatamente na mediatriz da quadra, né? Todo mundo fica com um lado igual, os lados ficam congruentes, tá certo? Agora nós vamos falar um pouco sobre o que é muito mais novo para vocês, tá certo? Que é a construção desse ponto médio. Bom, primeira coisa, né? Nós temos nosso amigo compasso, não é isso? O meu eu tive que fazer aqui uma gambiarra, porque na lousa lá a gente usa o adequado para lousa, e esse aqui eu tive que adaptar a caneta aqui para aparecer para vocês, tá? E aí nós vamos agora dar uma treinada aí, como que faz para achar esse ponto médio desse segmento aí. Tá bom? Deixa eu pegar uma outra folha limpa aqui. Peguei uma outra folha limpa e vamos brincar um pouquinho com o compasso. O legal é que a apostila de vocês é diferente de outras apostilas que eu já trabalhei. Ela tem o passo a passo certinho. Outras apostilas só tinham o desenho, não falava como fazia. Então tá dizendo assim, ó. Construção. Observe no esquema como construir a reta mediatriz e obter o ponto médio de um segmento PQ qualquer, utilizando régua e compasso. Então ele pede para a gente pegar dois instrumentos. Meu compasso está aqui. Vou pegar a minha reguinha de sempre, né? Que eu falo para vocês que eu gosto de usar esse transferidor, porque aqui ele tem uma régua, ok? E vamos, né? Seguir o manual, não tem segredo. É seguir o manual. Nós temos o compasso, para quem não conhece o compasso, essa ponta pontiaguda de metal é chamado de ponta seca. A ponta que tem o lápis é chamado de ponta móvel, tá ok? Que é a ponta que a gente consegue regular ela aí, tá ok? E vamos lá às instruções. Bom, o primeiro passo aí na próxima página, que é na página 340, tá falando para a gente primeiro fazer o nosso segmento. Então vamos fazer. Vou fazer de caneta preta porque o restante, o compasso está com a caneta azul. Tá? Então vou fazer, dar um espacinho aqui. Vou fazer aqui, ó, um segmento qualquer, tá? Não precisa ter uma medida específica, tá? E aí eu vou marcar exatamente nas extremidades aqui, ó. Aqui e aqui. Esse cara vai ser chamado de P e esse cara vai ser chamado de Q. Não vou nem trocar as letras para ficar exatamente igual da apostila de vocês. Qual seria o meu próximo passo? Com a ponta seca do compasso, né? Essa ponta de metal aqui, ó. Tá ok? Coloco ela no ponto P. E com uma abertura maior do que a metade. Mas, professor, eu não sei ainda qual é a metade. Não, tudo bem. Nós conseguimos visualizar, ó. Ó, eu sei que o meu compasso assim, ó, o restinho só que sobrou. Então eu sei que ele já está maior que a metade. Então ele fala uma medida qualquer maior do que a metade. Ele fala assim para mim, ó, do comprimento do segmento PQ. Traça-se um arco. Então vamos lá, vamos fazer um arco. Um arco não é uma circunferência completa, tá? Tracei um arco. Que pega em cima e embaixo, tá? Já faz um arco para pegar em cima e embaixo. Sem mexer na abertura do compasso, só tirei ele do lugar. Não mexe na abertura dele de forma nenhuma, tá? Vamos descer aqui a página. Na terceira etapa, ele fala para a gente fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, mantendo a abertura do compasso, por isso que eu não mexi no meu compasso. Agora vou colocar a ponta seca aqui no Q e vou fazer o meu segundo arco cruzando esse primeiro que eu fiz. Pronto. Cruzei, ó, formou um X, né?
Quase um X aí, né? Agora vamos pro próximo passo. Nunca mexa no compasso, enquanto ele não falar para você mexer, tá? O compasso não se mexe. Meu compasso tá com a mesma abertura aqui, ó. Deixar ele aqui quietinho. Vamos para a quarta etapa. Deixa eu ver aí que meu computador deu uma leve travadinha aqui. Para não perder a prática. Vamos lá, voltou. Ressuscitou. Agora, a quarta etapa é fazer o quê? É eu pegar a minha régua novamente, tá certo? Pegar a minha régua novamente, posicioná-la aqui em cima, ó, e deixar bem no cruzamento dessas dois arcos aqui, ó. Como a minha caneta é um pouco grossa, pode ser que fique um pouco fora. Vou até marcar aqui, encostar e vou fazer isso aqui, ó. Traçar um outro segmento. E quem é esse cara aqui mesmo? Esse cara é exatamente a mediatriz do meu segmento de reta aqui, ó. Cortou exatamente no meio, ó. Eu não fiz com nenhuma medida específica, tá? Vamos ver quanto sobrou desse lado. Como eu falei para vocês, pode não dar uma precisão pela minha caneta ser muito grossa, ó. Deu 5, vai, 5 desse lado. E deu 5 desse lado também. Ó, ficou exatamente no meio, ó. Certo? Não existe. Oi? É possível porque não existe nenhum equipamento que é manuseado manualmente com a precisão do compasso. O compasso é um instrumento de desenho mais preciso que existe. Quanto mais fina for a ponta do lápis dele, mais preciso ele é. Tá certo? E aí com o compasso a gente consegue desenhar qualquer coisa. Tudo bem? Tranquilo pela bissetriz? Então tá bom. Deixa eu ver se eu tenho mais. Mediatriz aqui, bissetriz, vamos entrar agora. Deixa eu pegar mais umas folhas aqui. É um minutinho. Porque acabou minhas folhas brancas para a gente falar sobre a bissetriz. Só um momentinho, um minutinho só. Voltei, pessoal. Fui só pegar umas folhas ali, que minhas folhas em branco tinham acabado. Bom, alguém tem alguma dúvida sobre a mediatriz? Bem fácil, né? Gente, só seguir os passos da apostila. Essa apostila de vocês é muito boa nessa parte. E, na verdade, a gente pode desenhar ela com o compasso. Mas ela é exatamente o ponto médio do segmento de reta. Tá certo? Isso, a metade dele. Bom, desenhamos então aí a mediatriz. Vamos falar sobre a bissetriz. Já fala bi, né? Então, vamos falar de dois ângulos, né? Ou seja, duas partes. Trata-se do lugar geométrico formado por todos os pontos do plano que estão à mesma distância dos lados de um ângulo ou das semirretas que formam o ângulo. A definição inicial é a mesma. Assim, a reta contém o vértice de um ângulo e o divide em dois ângulos,
congruentes. Então agora, nós não vamos dividir o segmento de reta. E sim, nós vamos dividir os dois ângulos e deixá-lo congruente. Nós vamos dividir o ângulo ao meio, sem transferidor, com o compasso. Desculpa, denominado bissetriz de um ângulo. Construção. Vamos lá para a primeira etapa de construção. Vou desenhar aí duas retas, tá certo? Distintas, tá ok? Então vamos lá. Vou desenhar a partir da origem. Vou desenhar uma para cima, uma para baixo, tá certo? Qualquer, tá vendo? Ó, não me preocupei em se tá com 45, com 50, com nada. Então aqui nós temos a origem, tá? Vamos marcar aqui O. Aqui eu tenho o meu ponto P e aqui eu tenho o meu ponto Q. Tá usando o quê? Deixa eu ver se ele tá usando o quê. Está usando o quê? De novo, vamos seguir o manual. Não tem segredo. Vou pegar o meu compasso, que é o instrumento principal para isso, tá certo? Vamos lá. Define-se um ângulo POQ qualquer, como eu fiz aqui. Deixa eu fazer o arco nele aqui. Certo? Definimos aí um ângulo qualquer, POQ, identificado, né, ou identificando os seus vértices, tá ok? Vamos para a segunda etapa aí, que agora a segunda etapa está na página 342. Então, a segunda etapa, ele fala o seguinte. Com uma abertura qualquer do compasso novamente, tá certo? Coloca-se a ponta seca no vértice O. Depois, traça-se um arco interceptando, né? Cruzando, interceptar é cruzar, a primeira semirreta. E faz um outro cruzando a segunda semirreta. E vamos dar um novo nome para ele. Então vamos lá. Ó. Uma abertura qualquer novamente. Ponta C, que é a ponta de metal. Coloco aqui na origem. Ó, venho aqui e vou fazer um arco. Ficou muito grande a abertura do meu, eu vou fechar um pouco. Opa, fechei muito. Ó, vou fazer isso aqui, ó. Tá certo? Ó. Fiz um arco. Tiro, por enquanto, não mexo na abertura do meu compasso. Deixo ele quietinho aqui, ó. Sem mexer na abertura dele. Agora, eu formei aqui, ó, um ponto aqui, que vai ser chamado de R.